Maitei, Bai Chapa, bem-vindos ao canal Tupã Thundergod. No vídeo de hoje vamos fazer um resumo da história que é contada nas HQs da Liberação. Elas são uma série de 4 edições com Erend contando para Eloy alguns acontecimentos durante a Guerra de Liberação de Meridiana, tomando Ursa como personagem principal. Adianto que não tem muita informação nova que não tenha sido explicada nos glifos de Horizon Zero Dawn, mas é interessante ver as ilustrações dos acontecimentos que foram descritos. Para entender melhor essa parte da história do jogo, sugiro assistir a parte 3 da minha série sobre a história de Horizon Zero Dawn. Quem quiser adquirir de forma oficial, vou deixar os links na descrição. Lembrando que até o momento da publicação desse vídeo só foi publicado no Brasil as versões digitais em inglês. Está para sair uma física com as 4 edições juntas, mas também está em inglês. Mas antes de continuar, gostaria de agradecer os mais de MMC inscritos no canal. Então, Yaha, amo! Tupã Thundergod. Edição 1. A HQ começa durante a missão O Campo dos Derrotados, em que encontramos o Erend no caminho para o fim do Criador. Porém, na HQ, além de investigar a morte de Ursa, Erend está à procura de Call, um Oseram aliado de Dervahl, e o ajudou a emboscá-la. Eloy questiona que deveria ir até o fim do Criador para descobrir seu passado e o mistério sobre Eclipse e a mulher que se parece com ela. Mas Erend faz uma chantagem emocional e consegue convencer Eloy a ajudá-lo. A pedido de Eloy, Erend começa a contar a história de Ursa. Durante o reinado do Rei Sol Louco Jiran, eles juntaram os botas de aluguel para resgatar os Oserans capturados para serem sacrificados na Arena Solar pelos Karja. Estavam juntos Erend, Ursa, Dervahl, Call e mais alguns rebeldes Oseram esperando uma escolta Karja com prisioneiros para realizar uma emboscada. Dervahl aciona alguns explosivos e eles atacam. Call aproveita a situação para brincar com os Karjas. Erend, ainda sem muita experiência, precisa de ajuda de Ursa, que corre para ajudá-lo e o encarrega de proteger os prisioneiros resgatados. Como Ursa demonstra ser uma guerreira formidável, ela é capturada viva para ser levada para demonstrar suas habilidades para o Rei Sol enquanto os outros Oseram se retiram. No meio da história, Eloy encontra as pegadas de Call e questiona se ele tem mesmo culpa com o que aconteceu com Ursa. Então ele continua. Enquanto Ursa é levada para Meridiana, alguns falcões a provocam e ela agarra um deles, mas ele revida e a solta na Arena Solar sem armas. Jiran está prestes para assistir o espetáculo. Um devastador é solto na arena. Ursa escorrega por debaixo dele, pega uma pedra no chão, dá um mortal de costas em uma plataforma de um falcão para desviar do devastador e usá-lo como escada para subir, pegar o arco dele e derrubá-lo. Agora armada, ela derruba o devastador e mata outro falcão que estava de guarda. Com a vitória, ela provoca o Rei Sol, que finalmente mostra seu rosto e demonstra gostar da situação. Voltando para Eloy e Erend, eles ficam encurralados em uma ponte derrubada por Call que servia para cruzar um desfiladeiro cheio de ardilosos. Edição 2. Como são muitos ardilosos, Eloy acha perigoso demais descer ali, mas por sorte existe um pescoção dando voltas no local e eles sobem nele. Na hora de sair, Erend erra o pulo e fica pendurado. Eloy atira no ardiloso que estava quase mordendo o pé de Erend. Ele consegue subir e continua a história de sua irmã. Ursa chama o Rei Sol para a briga e ele resolve torná-la sua escrava. Junto com seus 2 filhos, Jiran pede para Ursa limpar o chiqueiro dos porcos e ela obedece para tentar fazer com que esquecessem dela. Mas Avad, o segundo filho de Jiran, estava se importando com a situação dela. Um dia, Ursa estava espionando uma conversa entre Avad e Kadaman, o primogênito. Avad percebe e tenta procurá-la, mas ela se esconde. Em outra situação, enquanto Ursa tirava arbustos do Taros do Jardim Karja, Avad se aproxima e tenta puxar assunto falando sobre as habilidades dela. Ele retira sua manga para usar como curativo para as mãos machucadas da escrava, e ela diz que os botas de aluguel são os melhores e mais inteligentes guerreiros Oseram. Durante uma tarefa de limpeza de um escritório real, Ursa percebe que foi deixado ali os planos dos batalhões Karja e dá uma olhada. Um guarda entra e passa outra tarefa no jardim. Lá, ela encontra com Avad, que assume ter deixado os planos e eles planejam sua fuga. Avad diz que pretende acabar com o derramamento de sangue de seu pai e que pretende ajudá-la para conseguir isso. Depois da fuga, ela se encontra com seu irmão enquanto Azera, Call e Dervahl duvidam das intenções dela, mas ela demonstra saber os planos dos Karjas para ganhar a confiança deles. Eles usam
usam essa informação e as invenções de Dervahl para derrotar as escoltas Carjas por 2 anos. Dervahl demonstrou ser uma pessoa que buscaria a vitória acima de tudo, mesmo que isso custasse a vida de aliados. Durante uma das emboscadas, ele encontra o Avad e Ersa o avisa de uma armadilha. Avad avisa que seu irmão Cadaman foi sacrificado e que ele fugiu do palácio para tentar pará-lo. Call quer usar o príncipe como refém, mas Ersa e Erend o impedem. Erend interrompe a história porque avistou Call correndo em direção a uma ruína. Eles correm em direção dele, mas uma ave tempestade aparece. Edição 3. Erend corre enquanto Eloy congela a máquina com flechas congelantes, derrubando ela e amarrando no chão com lança-cordas para ele então finalizar com sua marreta na cabeça da ave tempestade. Erend agradece a ajuda e Eloy encontra a isca que Call deixou para atrair a ave tempestade para ali. Eles perdem os rastros dele e Eloy pede para continuar a história. Dervahl aceitou a aliança com Avad e Ersa avisa o príncipe de que Dervahl não é confiável. Eles armam emboscada a uma tropa do comandante Balan e Avad o convence a se aliar à causa. Naquela noite, enquanto todos estavam bebendo, Erend foi procurar mais bebida e encontrou Azera e Dervahl tramando algo. Eles pretendiam matar o príncipe e queimar Meridiana depois de conseguirem invadir a cidade. Depois de Balan concordar na aliança, Erend conta sobre os planos de Dervahl e Ersa tenta pensar em uma solução. Na manhã seguinte, ela chama Dervahl para subir uma montanha para conversar e comemorar. Ela leva a bebida para embebedá-lo e depois empurrá-lo do penhasco. Ele ainda a agarra e tenta lutar, mas ainda consegue derrubá-lo. Dervahl sobrevive, mas está preso por tempo suficiente para não conseguir destruir Meridiana. Azera é preso e Avad consegue a confiança dos Carjas e dos Ossirans inimigos de Dervahl, além de Petra e suas armas. Depois disso, eles capturam Call e ameaçam expulsá-la do pico mercante, mas ele promete colaborar e Ersa assume para Eloy que isso foi um erro. Eloy encontra um tijolo que ela diz ser precioso e Call devia ter roubado com o mercante que ele matou pelo caminho. Erend diz conhecer um posto de troca Banuk que aceitaria trocar aquele tipo de tijolo por cacos e continua a história pelo caminho. As tropas de Avad marcham em direção a Meridiana e por onde eles passavam, todos que viam se juntavam para a batalha. Naquele dia, Avad conquistaria Meridiana e acabaria com o derramamento de sangue de seu pai. Edição 4. Eloy e Erend escalam um penhasco até o posto de troca e Erend continua a história. As tropas aliadas a Avad avançam até os portões de Meridiana. Balan liderou um grupo para entrar escalando os paredões, incluindo Urid, que ficou encarregado de proteger o Palácio Real. Petra usou suas armas para derrubar o portão de entrada para que o batalhão principal entrasse na cidade. Muitos morreram, mas os prisioneiros conseguiram fugir de suas celas. Só que essa fuga em massa permitiu que os fiéis de Jiran fugissem com o príncipe e também para a cidadela em pôr do sol e formassem no futuro os Carjas da Sombra. Enquanto isso, a luta continuava nas ruas. Call saqueava o santuário e as tropas de Avad avançavam para ajudar Balan, que estava cercado por falcões. Os falcões cercam Avad também até que Urid, que já deveria estar protegendo o lugar, chega e o salva para finalmente entrar no palácio. Erend interrompe a história porque encontram Call no posto de troca, só que não contavam que ele ainda tinha uma isca de máquinas. Eloy avisa para todos saírem dali até que 2 pernalongas chegam. Call tenta fugir, mas Erend o pega. Enquanto Eloy cuida das máquinas, eles trocam socos e cabeçadas. Ela consegue derrubar uma, mas a outra foge e derruba Call. Eloy derrota o Pernalonga e Erend finaliza Call e promete levá-lo até os anciões de Helicoide e a capital dos Ossirans no Veio. Só que Call usa uma bomba para um ataque kamikaze e morre. Eloy procura Erend, que depois resolve terminar a história de Ersa. As tropas de Avad entram no palácio e lá estavam Jiran. Avad hesita em matar o próprio pai e Ersa toma a espada e acaba com o Rei Louco. Erend também revela que quando Ersa deixou Dervahl no buraco, ela também o entregou para um de seus inimigos para torturá-lo para meses depois Call encontrá-lo e resgatá-lo para depois iniciar seus planos de vingança. Erend fica bravo com sua falecida irmã por não ter acabado com Dervahl quando deu tempo, mas Eloy o consola e diz que as memórias dela ficarão para sempre em sua memória. Esse é o final das HQs da Liberação. E vocês, gostaram da história? Acharam que faltou algum detalhe ou queriam ver alguma outra coisa nas HQs? Qual história vocês gostariam de ver em uma possível nova HQ? Comentem o que vocês acham. Muito obrigado por assistir até aqui. Para quem é novo, se inscreva no canal e aproveitem a grande quantidade de conteúdo sobre Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, além de vários outros jogos. E adioete a PV!